Meu bom dia, meus queridos e companheiros de estudo bíblicos. Nós vamos dar prosseguimento, a esta pequena série desse estudo, a trilogia, Espírito, Alma e Corpo. Nós estamos hoje no quarto vídeo disso aqui. Talvez até esse aqui seja o último, vamos ver como que vai ser. Mas é o quarto vídeo. E vamos estar tratando hoje desse assunto aí que está vendo aí. A imortalidade da alma. Há correntes teológicas que refutam isso aqui, não aceitam que a pessoa tem uma alma. Outros aceitam até que tem uma alma, mas que essa alma não é imortal, que essa alma, ela não sobrevive à morte do corpo. Enfim, é uma série de coisas. Nós já vimos nos vídeos anteriores ali sobre a relação entre corpo e alma e espírito, espírito e corpo. E agora nós vemos essa sobre a imortalidade da alma. Afinal, a alma do ser humano, ela é imortal, não é? Nós já vimos que dos animais é. Porque tem detalhes que nós vimos dos vídeos anteriores que mostra que animal tem alma, mas que o ser humano tem uma espécie especial de alma, diferente totalmente da alma dos animais. Porque a alma dos animais consiste no sangue, no fôlego, na vida em si, e até mesmo no instinto que os animais têm, mas não em emoções e outras coisas que já vimos nos vídeos anteriores. Então vamos tratar hoje desse assunto, imortalidade da alma. Afinal, a alma no ser humano é imortal ou não é? Vamos lá. O primeiro versículo que nós vemos e que é usado pelos defensores de que a alma morre junto com a pessoa, aplico, por exemplo, esse texto. É compreensível que a Bíblia, se nós não estudar ela de uma maneira certa, fazendo as divisões certas no lugar certo, as pessoas podem nos enganar, podem nos mostrar textos que, se nós não tiver conhecimento de outros textos, nós não vamos ter respostas. Então veja o valor que tem a gente estudar a Bíblia com zelo e com sinceridade diante de Deus, não apenas por curiosidade. Não adianta. Então vamos lá, é um dos textos como exemplo, a gente não vai citar todos os textos. Eu tenho, por exemplo, dos Testemunhos de Jeová, deixa eu até mostrar para vocês. Este livrinho aqui, eu não sei se é possível ver aí, porque está escrito Raciocínio à base das Escrituras. Esse livrinho aqui, os Testemunhos de Jeová, eles têm principalmente os anciãos, e principalmente quando eles saem em visitas, porque é uma espécie de manual do obreiro deles. Aqui eles tentam refutar todas as tudo que se conversa com outras pessoas que é diferente do pensamento deles. Então aqui eu vi muito desse livro, e tem muitas partes onde eles pegam textos aleatórios na Bíblia e tentam convencer as pessoas de que é daquela maneira deles, só que eles fogem dos textos que contraria eles, que contraria a doutrina deles, compreende? Então quando a pessoa não tem um conhecimento de alguma coisa para refutar o que eles falam, vai ter que ficar calado e eles vão ir para cima e vão vencer mesmo. E a pessoa acaba até indo congregar lá com eles.
mas tem muita coisa que ver. Então, este é um dos textos que eles usam. E não só eles, todos aqueles que acreditam que a alma do homem, da mulher, do ser humano morre junto com o corpo. Agora vamos ver então o texto que eles aplicam, né? Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, vai. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Já começa aqui, ó. Nem tampouco terão recompensa, mas a sua memória, onde no ser humano a alma trabalha ali na memória, né? Mas a memória fica entregue ao esquecimento. Também, veja bem aqui está falando de sentimentos, também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Agora, mas se nós não percorrer Sagradas Escrituras e achar outros textos que dê a impressão que contradizem esse aqui, nós vamos ficar sem resposta e vamos dizer, puxa vida, é mesmo, né? Depois que a pessoa morre, não sabe coisa alguma, a memória fica entregue ao esquecimento e perece o amor, o ódio, e perece os sentimentos. Mas ué, a alma do ser humano não é justamente o lugar onde está depositado essas coisas? Amor, ódio, inveja, esses sentimentos. Então, a pessoa fica sem saída. Mas quando você, meus queridos companheiros de estudo bíblico, vocês estudam a Bíblia, principalmente estudam a Bíblia, com intenção de realmente saber para viver e aplicar aquilo na vida de vocês, todos nós, né? Aí então a gente vai encontrar nas Sagradas Escrituras o que vem dar uma impressão de que é uma contradição com isso aqui, mas não é, a gente vai vendo através da descoberta de outras passagens. Então vamos ver, este versículo, só ele, isolado, só este texto isolado, dá a impressão que não tem saída, dá a impressão que a alma morre, como eles dizem, se é que existe, a alma morre junto com o corpo. Agora vamos ver outras passagens bíblicas. Veja, por exemplo, vamos comparar aquela passagem com essa aqui, Gênesis capítulo 35, versículo 18. Aqui fala de Sara, esposa de Raquel, esposa de... Enfim, fala da esposa de Isaac, que faleceu. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Então ela morreu, né, no parto, quando ela deu à luz a esse filho Benjamim. Agora o que diz aqui? Nós vimos lá no outro que perece pensamento, perece tudo. Então teria a alma morrido junto com a pessoa. Mas aqui conta que a alma saiu. Essa alma saiu porque a alma tinha vida, enquanto que o corpo morreu. Já vimos isso em outras passagens, né? Se a alma morresse, não teria como sair do corpo. Morreu junto, estava ali inerte. Então já vimos aqui de passagens anteriores que a alma é uma parte imaterial e que, estando no mesmo corpo, fazendo parte do mesmo corpo, ela é distinta do corpo. Outro versículo, Mateus 10, 28. Já vimos esses versículos dos estudos passados, estamos recapitulando só para nós pegar bem o fio da meada. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, ou seja, na geena, no lago de fogo, a alma e o corpo. Aqui é uma outra coisa que na Bíblia, essa palavra inferno, ela não se refere somente ao lago de fogo. Ela tem mais, se refere a sepultura, se refere à prisão dos mortos, se refere ao Hades, né?
Então depende do contexto para saber essa palavra inferno, o que está se referindo. Aqui está se referindo de morte eterna, de separação eterna de Deus. E esse lugar é o lago de fogo. Final, né? Bom, então vemos que Deus pode matar a alma, isto é, separar da presença dele definitivamente, né? O homem não. O homem pode matar o corpo, mas não a alma. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Já vimos também esse aqui, mas vamos recapitular. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vemos aqui mais uma vez o corpo morto e a alma viva. Porque o que acontecia? As almas estavam clamando por vingança da morte do corpo. Se as almas clamavam, é porque estavam vivas. E se clamavam por vingança do corpo que estava morto, é porque o corpo estava morto, porque são coisas distintas. Então, fica claríssimo aqui que a alma não morre com o corpo. Não morre, que neste sentido é que a alma é imortal. Ela não é imortal perante Deus, mas é imortal perante nós. Temos que entender que a alma é imortal. Veja bem, foram mortos os corpos, pois se as almas clamavam é porque estavam vivas, naturalmente, né? E agora esta parte aqui daquele o rico, aquele rico e o mendigo, né, o Lázaro. A morte dos dois aqui, vamos pegar Lucas capítulo 16, a partir do versículo 22 até o 31, que é suficiente para esse nosso estudo de hoje. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ué, o rico não morreu e foi sepultado? E como é que ergueu os olhos em tormento e viu? Então foi sepultado vivo? Diz que foi sepultado vivo, mas aqui ele está dizendo que morreu. Morreu também o rico e foi sepultado. E agora nós vemos o rico lá no inferno, ou seja, lá no Hades, na região dos mortos, né? Erguendo os olhos, estando em tormento. O que é isso? Não é sentimentos? Não é sentimentos? Não é a compreensão da pessoa, a razão? Não é alma? É alma. Se estava lá na região dos mortos, e lá ele estava em atividade, uma vez que o corpo estava na sepultura, então é porque era algo separado do corpo, distinto do corpo, algo que quando o corpo foi para a sepultura, essa parte imaterial do corpo foi para outro lugar. Enquanto que o corpo estava inerte, pereceu tudo ali. A alma estava em atividade, estava tendo sentimentos. Veja bem, tinha olhos, sentia tormentos, via, clamava, né? E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia. Olha os sentimentos aí, é coisa da alma. Misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Estava sentindo, estava tendo sentimentos, estava sofrendo queimaduras. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte
Os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele, né, o rico, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não houver Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos comparar uma coisa aqui. Veja naquela primeira passagem que nós lemos deste estudo de hoje. O que por exemplo, os defensores de que a alma mora com o corpo, eles dizem isso aqui, que após a morte é porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Não tem recompensa, a sua memória fica entregue. Olha, lembra de que nós lemos ali. Sua memória fica entregue ao esquecimento, perece o seu amor, o seu ódio, a sua inveja. Agora, como é que o rico lá, ele estava lembrando da casa dele, estava lembrando que ele tinha pai, ele estava lembrando que ele tinha irmãos, e ele estava sentindo assim amor pelo pai e pelos irmãos, e ele queria que alguém fosse pregar para eles não irem lá sofrer no lugar que ele estava sofrendo. Agora, amados, qual passagem nós ficamos? Nós ficamos com esta aqui, que dá a entender que a alma morre junto com o corpo, ou ficamos com as outras que falam que a alma não morre com o corpo? É muito simples, amado. Veja que está escrito aqui, eu destaquei em vermelho, de que se faz debaixo do sol. É só nós entender, amados, que aqui o texto está falando das coisas materiais, está falando do corpo, que o corpo é entregue ao esquecimento, que a alma sai, não tem mais nada, não se tem lembrança de nada, o corpo não sabe mais nada, porque, amados, o que sustenta os sentimentos, as coisas do corpo, é a alma. Aquela alma que Deus soprou na narina do homem, quando formou o homem lá no Jardim do Éden. O homem não é uma máquina que apenas anda para lá e para cá. O homem tem sentimentos, o homem tem a imagem, a semelhança de Deus. Tem personalidade. Então, esse texto aqui não está falando de coisa espiritual. Eclesiastes, amado, Eclesiastes fala das coisas que se faz, como diz aqui, do que se faz debaixo do sol. É disso aqui que esse texto e outros textos que dão a entender que a alma morre, falam normalmente das coisas aqui deste mundo, do que acontece aqui, e não do que acontece depois da morte. Percebe a diferença? Então, quando nós não vemos que nós vemos duas coisas, ou a Bíblia se contradiz, ou a alma mora com o corpo. Mas daí nós vemos aquele outro versículo que diz que a alma não mora com o corpo. Mas quando nós fazemos essas divisões nos lugares certos, nós entendemos que o livro de Eclesiastes é um livro prático, que fala da vida prática, da nossa vida material, a nossa vida aqui neste mundo, não está tratando do espiritual. Compreende? Então, quando nós entendemos isso aqui, aí nós, sim, claro, quando eu falo que perece amor, perece tudo, porque quando nós vimos aquele caso daquele rico lá, volta a falar do mesmo assunto, daquele rico lá que ele tinha planos, para sua vida futura, dali mais algum tempo, quando ele terminasse aquela colheita maravilhosa que ele estava vendo os olhos dele, ele estava com os seus projetos tudo pronto, né? E o que aconteceu? Na morte dele, acabou aqueles projetos, ele não ia mais conseguir
ele não ia conseguir concluir aquilo que ele pensou. Então é neste sentido que perece as coisas, amado, que nem diz o versículo, que perece o amor, o ódio, a inveja. A pessoa, digamos, a pessoa está com um casamento tratado lá, né? Aquele amor mais bonito lá, o noivo, a noiva e tal, tudo certinho. De repente acontece um infortúnio. Um deles lá parte para a eternidade. Pronto, aquele projeto daquele casamento, aquela família, acabou. Mas a alma não morreu, morreu a pessoa lá. Mas os projetos acabaram, porque não vão poder ser feitos, não vão poder ser concluídos, morreu. Percebe? Então quando fala essas coisas de que a alma morre, é uma mistura, porque se os defensores de que a alma morre, então caía tudo por terra, a tese deles. Então eles precisam sustentar, para poder sustentar a sua tese, eles têm que sustentar que a alma morre. Mas enganam muita gente, mas não enganam a todos, amado. Vamos ver mais um texto, voltando lá. Então vimos, né, desse texto aqui, que não é possível que tivesse se enganado e tivesse enterrado o rico vivo lá, e ele tivesse lá debaixo da terra, clamando por isso aí. Então aqui a gente encerra isso aqui. Eu acredito que aqui ficou, esse texto bem curto, mas ficou bem esclarecido, né? Não precisa a gente ir mais além. Eu acho que com uma vez que nós estudemos alma, espírito, corpo já, e agora sobre a imortalidade da alma, não ficou dúvida. As pessoas podem buscar mais nas escrituras, ver se acha mais textos lá, mas não vai ter diferença desses aqui. Tem alguns textos que vai estar tratando de assuntos terrenos aqui, que vai dar a impressão que a alma morre com o corpo. E tem outros textos que falam, às vezes, das coisas terrenas, mas fala da vida. Pós-morte também. Aí nós vimos a alma viva lá, como vimos nesses textos aí. Ok? A gente encerra por aqui. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, né, pela oportunidade, agradeço a vocês terem me acompanhando. Aqui nós encerramos essa série desse tema aqui, né? Trilogia, Espírito, Alma e Corpo. Porque acho que não tem mais necessidade da gente ir mais além. É claro que tem bastante textos que podem ser comparados, mas não vai sair dessa baliza, né, desse fundamento. Então eu te agradeço a todos vocês, a companhia de vocês, e espero vocês para outro vídeo. Eu estou estudando, já vocês podem ir vendo aí para nós, logo mais à frente, né, a gente então fazer um estudo sobre o capítulo 9 do livro de João. Marque lá, João, livro de João, capítulo 9, inteiro. Não é muito longo. Ali trata, amados, daquele cego de nascença. Mas tem muita coisa para nós ver. A gente vai ser uma outra pequena série também, talvez uns 3 ou 4 vídeos, para nós entender aquele capítulo ali, que é muito importante para nós hoje. Então já fica o convite. E a minha oração, que o Senhor abençoe, guarde todos vocês, a família de vocês. Orem por mim, por a minha família. E como sempre, né, eu peço, se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.